Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Eu sou o professor Leudo Silva. Irei hoje estar trabalhando com vocês a terceira lei de Newton. Nós vimos aí nas aulas anteriores um pouco sobre a primeira lei de Newton, né, a lei da inércia, a segunda lei de Newton, né, conhecido como o princípio fundamental da dinâmica, e hoje nós vamos ver um pouco sobre a terceira lei de Newton, tá ok? Então, olha só, a terceira lei de Newton, ela diz que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém de sentidos opostos, tá ok? Então vamos analisar. Vamos supor que tem um corpo A e um corpo B. Vamos dizer aqui que esse é o corpo A e esse é o corpo B, né? A pessoa será o corpo A e a parede será o corpo B, né? E essa pessoa, ela vai exercer uma força sobre a parede, né? Essa força é chamada de força de ação, tá? Ao contrário dessa força de ação, nessa parede a mesma força que o corpo A ela vai exercer na parede, que é o corpo B, essa força vai ser recebida pela pessoa, né? A mesma força. Vamos supor que essa pessoa ela aplicou uma força que é igual a 100 newtons, tá? Um exemplo só para a gente entender, né? Então, essa força aplicada pela ação, né, foi recebida pela pessoa em forma de reação, tá? Por isso que lá na terceira lei ela diz que toda ação tem-se uma reação de mesma intensidade. Então, olha só, intensidade significa o quê? Significa força, tá, pessoal? Então, a mesma força que vai ser aplicada pela pessoa, que é o corpo A, né, sobre a parede vai aplicar sobre a pessoa. E aí nós temos a intensidade e depois nós vemos a direção, tá ok? Então, a direção, pessoal, nós temos, para essas situações, nós vamos ter três direções. A direção horizontal, né, um plano, a direção vertical, né, um plano em pé, e nós temos a direção diagonal, né, um plano traçado entre a horizontal e a vertical, tá ok? Então, são essas nossas três direções. Então, analisando esse exemplo aqui do corpo A e o corpo B, essa força, essa intensidade, né, ou seja, a força aplicada, ela está sendo aplicada aqui na direção. Que direção vai ser essa? Né, a direção horizontal, tá ok? Então, nós temos aqui a mesma intensidade, que no caso é a força de 100 newtons, a mesma direção, que no caso é a horizontal, e nós vamos ter os sentidos. Tá, pessoal? Então, os sentidos aí vai depender de onde para onde essa força está sendo aplicada. Por exemplo, aqui nós temos que a força está sendo aplicada na direção horizontal. Então, os sentidos aqui só pode ser da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E, no caso, se for na direção vertical, nós vamos ter de cima para baixo ou de baixo para cima. Tá ok? Então, analisando essa imagem aí, nós temos que a pessoa ela está aplicando uma força no sentido da esquerda para a direita, né? Aqui, da esquerda para a direita. Em contrapartida, a parede está exercendo uma força no sentido contrário, né? No caso aí, da direita para a esquerda, tá bom? Então, lembrando que essas forças, elas são sempre aplicadas em pares, tá ok? E nós temos uma outra situação também, olha só essa observação aqui, tá? Dependendo da situação, do problema que nós tivemos aí falando, tá? Esses sentidos, eles podem ser também utilizados pelos pontos cardeais, né? Sei lá, vamos ver um exemplo que uma bola, ela é lançada aí na vertical no sentido norte, né? Nós estamos falando de pontos cardeais, né? Qual vai ser a força de reação? Em qual sentido vai ser essa força de reação, né? Então, nós vemos que se essa bola é lançada no sentido norte, nós sabemos que ela está na direção vertical, tá? E o norte, ele aponta o quê? Ele aponta para cima, né? Então, essa aqui é a força de ação. A força de reação vai ser o quê? Olha só, percebam no ponto cardeal. Vai ser para o sentido sul, né? Que aqui nós vamos ter a força de reação.
Tá ok, pessoal? Então, fiquem ligados também que dependendo da situação do problema, ele pode trazer, né, esses sentidos utilizando os pontos cardeais, tá ok? E aqui nós temos alguns exemplos, né? O primeiro exemplo é o disparo de uma arma de fogo, né? No caso, o atirador, ao disparar o tiro, né, o atirador ele é impulsionado em sentido contrário à bala. Observem aqui a reação, né? Ele é impulsionado. A ação é o quê? A bala ela vai sair dessa arma, né? A força de aceleração na bala. E a reação vai ser a força de recuo, né? Essa pessoa ela vai dar o tiro e ela vai ter uma força de recuo para trás. Então, a mesma força que essa bala ela foi lançada, eu vou receber nessa força de recuo para trás, tá ok? A bala ela é lançada para frente e eu sou lançado para trás, né? No caso lá, o atirador. Observando aqui também, nós temos o lançamento de uma bala de canhão, né? Perceba, você tem de ter aqui um explosivo, tá? Qualquer, que vai fazer com que essa bola aí de, né? Aqui ele está demonstrando aí que ele tem 5 quilogramas. Então essa bola, né? Ao ser disparado, essa bola ela é lançada para frente e o canhão, né? Ele vai ter um recuo para trás. Então a ação vai ser o quê? A bola é lançada para frente e o canhão ele vem para trás, né? Ou seja, teve-se uma ação e, em contrapartida, nós tivemos aí uma reação de mesma intensidade, ou seja, mesma força aplicada, né, na bola, foi a força recebida pelo canhão, ok? Bom, e aí nós temos também um exemplo, né, sobre a colisão entre dois corpos, né? No caso aqui nós temos um caminhão e um carro pequeno. Então, na colisão entre um carro e um caminhão, ambos recebem a ação de forças de mesma intensidade, né? Ou seja, a mesma força aplicada nos dois veículos, porém no sentido contrário. Contudo, verificamos que a ação dessas forças na deformação dos veículos ela é diferente. Normalmente, o carro fica muito mais amassado que o caminhão. Este fato ocorre pela diferença de estrutura dos veículos e não pela diferença de intensidade. Tá ok, pessoal? Então, essa diferença de estrutura, né, que vai causar a deformação do veículo, no caso aqui que a gente está observando, de menor porte, tá bom? Ou seja, a intensidade dessas forças de ação e reação, elas serão as mesmas. Porém, como o veículo de menor porte, né, ele tem menor estrutura, ele vai ficar mais deformado. Bom, outro exemplo aí é ao caminharmos, né? Ao caminharmos, nós estamos exercendo aí uma força de ação e reação. Por quê? Porque nós estamos empurrando o chão para trás, né? Em contrapartida, o chão nos empurra para frente, né? Então, a mesma força que eu exerço para empurrar o chão para trás, né? O chão ele vai nos empurrar para frente também, né? Então, eu estou exercendo uma ação, que é o que? Eu empurro o chão para trás. Observem a imagem, né? E, em contrapartida, o chão nos empurra para frente. Analisando a imagem, nós estamos... Veja só, o ponto de referência aqui é o quê? A ponta dos pés dessa pessoa, né? Então, se vocês observarem, a ponta dos pés dele está meio que levantado. Então, a direção dessa força aplicada aí, ela é o quê? Percebam que ela está assim, né? Então, essa direção, ela é o quê? Ela é diagonal, tá bom? Então, tudo isso faz parte da análise que nós temos que fazer para compreender essas forças que são aplicadas, de ação e reação. Bom, um outro exemplo que nós temos aí são das bexigas, né, lá de aniversários. Costuma-se usar aí diversas bexigas com cores, né, para enfeites, e quando elas não são amarradas, o ar ele escapa facilmente, fazendo com que elas escapem das nossas mãos, né? Então, isso acontece porque as moléculas de ar no interior da bexiga, ao saírem, empurram o ar no exterior dela, né? Ou seja, observem na imagem, né? Ela está empurrando o ar no exterior dela, está tendo o quê? Uma ação, né? Em contrapartida, nós vamos ter uma reação, ou seja, a mesma força que eu vou ter aqui de ação, vou ter de reação, que essa bexiga ela vai ficar, né, se movimentando aí até esse ar sair. Bom, trouxe então aqui um resumo para a gente ver sobre os critérios, 5 critérios para a gente poder observar da terceira lei de Newton. Então, observem. Primeiro, as forças aplicadas
sobre os corpos, elas têm a mesma intensidade, né? Ou seja, elas vão ter a mesma força, tá bom? O segundo, as forças têm a mesma direção, né? Como falado, quais são elas? A horizontal, vertical ou diagonal. Então, para a gente poder aplicar essa terceira lei de Newton, tá? Essas forças elas têm que estarem na mesma direção, tá? Não vai acontecer de que eu vou ter uma força na horizontal e vou aplicar uma força na diagonal, por exemplo, ou na vertical, tá bom? Aí isso aí já entra em outro detalhe lá nas aplicações da segunda lei de Newton, tá bom? Então, para a terceira lei de Newton, as direções, né, ela vai ter que estar na horizontal, na vertical ou diagonal, né, essas forças aplicadas em pares. Se a força está sendo aplicada na horizontal, as duas têm que ser aplicadas nessa horizontal, em sentidos contrários. Se na vertical, as forças têm que estar aplicadas na vertical em sentidos contrários, tá ok? Então, a terceira aí nós temos que as forças elas têm sentidos opostos, né? Então, no caso, já acabei de falar, então elas têm que ter a mesma direção, porém sentidos opostos. A quarta, as forças devem ser aplicadas em corpos diferentes, né? Como a gente observou no slide anterior da colisão do caminhão com o carro, né? A força aplicada foi a mesma, porém foi em corpos diferentes, né? Então a terceira lei de Newton diz que nós vamos aplicar a mesma força, a mesma intensidade, né? Porém em sentidos contrários, tá bom? A quinta, a ação e a reação são simultâneas, isto é, iniciam e terminam no mesmo momento. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né, sobre a terceira lei de Newton. Nós vimos que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém de sentidos opostos. Espero que tenham gostado dessa aula. Acessem o nosso ambiente virtual de aprendizagem, vejam as nossas outras aulas, acessem as atividades e aguardo vocês na próxima aula.